Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o doutor em teologia Fábio dos Santos Falcão, do Instituto Iebraim. Primordialmente peço desculpas pela falha de não ter enviado o vídeo para vocês, pois eu tive alguns compromissos e eu não tive condições de fazer a gravação. Tive alguns dias que tive que acordar em um determinado horário e eu gosto de fazer o vídeo e fazer as edições de forma coerente. Mas estamos aqui, não lançamos a aula no dia de sábado, como de costume, mas estamos aqui para lançar no domingo. Hoje iremos abordar a terceira aula do nosso conteúdo, que fala exatamente sobre... Eu vou aqui mudar a câmera para que vocês possam ter acesso. Sobre não pertencermos a este mundo. Então, meus amados irmãos, como de costume, iremos iniciar com uma breve oração para que Deus receba com cheiro suave os nossos trabalhos, meus amados irmãos. Assim oremos, fechem os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, misericordioso, leão de Judá, nós entramos na Tua presença, meu Deus, para Te pedirmos que o Senhor abra as nossas mentes, abra nossos corações para que possamos receber um pouco mais de sabedoria de Tua parte, meu Pai. Recebe com um cheiro suave nas Tuas narinas o nosso trabalho de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dando o prazer de estarmos na Tua presença. É isso que Te pedimos e já agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, nossa aula, ela contempla alguns itens, como por exemplo, o item que fala da criação à queda. Para que entendamos o motivo pelo qual esse assunto é abordado, nós precisamos entender a nossa criação até a nossa queda. Em seguida, vamos entender da nossa queda ao nosso retorno. Sim, nós, como criaturas de Deus, sofremos uma queda por conta do pecado original, que foi o pecado da desobediência, mas tivemos direito a um retorno. Nós falaremos também da primeira aliança de Deus, novamente com os homens, e da passagem que irá firmar essa aliança e confirmá-la entre Deus e os homens. Deus vai nos mostrar um caminho para a salvação, mas vocês podem estar se perguntando, se não pertencemos a este mundo, o que fazemos aqui? Então esses assuntos nós vamos abordá-los para que vocês possam, meus amados irmãos e irmãs, ter um pouco de melhor visualização sobre tais assuntos. E isto irá nos preparar para irmos para a nossa casa. E vamos concluir com algumas questões. Então, esses são os 2, 4, 6, 8 itens de nossa aula. Primeiro, nós temos que entender, amados irmãos e irmãs, sobre o que aconteceu com a humanidade? Quais passos a humanidade sofreu? E quais as consequências desses nossos passos? Primeiramente, nós temos que entender que durante a criação, a Terra, ela tinha algumas configurações que não eram semelhantes ao que vemos hoje. Por isso nós até
ficamos sem entender, mas como é que o ser humano, ele não, entre aspas, previu a possibilidade do dilúvio? Porque, meus amados irmãos, até o dilúvio a terra não tinha chovido. O que acontecia é como está escrito em Gênesis 2, do 6 ao 9. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ao invés de vir uma chuva, vinha uma espécie de orvalho que umedecia toda a terra. Sendo que deste orvalho, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. Nós temos às vezes um erro de falar o jardim do Éden. Não era o jardim do Éden. O Éden era uma localização, um ponto geográfico, um mapa. Era o jardim no Éden. E este Éden ficava do lado oriental. E pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados irmãos, Deus plantou um jardim. E no centro desse jardim não havia uma árvore, mas sim duas. Uma árvore que era a árvore da vida e outra árvore que era a árvore do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. E Deus sempre visitava o homem no jardim. Existe uma linha de estudos que explica por qual motivo o ser humano primitivo vivia mais tempo do que o ser humano atual. Um desses motivos é que Deus, certa feita, uma ou mais vezes, deu ao homem um pedaço da árvore da vida. Um pedaço do fruto da árvore da vida. E o homem comeu. E Deus disse: não toque nestas árvores do centro do jardim. Porque somente eu, Deus, posso tocá-lo. Então, amados irmãos e irmãs, isso é uma corrente filosófica que estuda a possibilidade de o homem, antes da queda e poucas gerações após a queda, eram capazes de viver 300, 400, 500, 600, enfim, muitos anos, por conta deste detalhe. Sendo que Deus deu ao homem uma ordem, uma regra. Podereis comer de todas as árvores do jardim, menos das árvores que estão no centro do jardim. Delas não comereis, ou dela não comereis. Por que, amados irmãos? Porque Deus queria que o homem fosse obediente. Deus queria que o homem fosse um ser reverenciável. Deus queria que o homem tivesse uma coisa que é um fruto do Espírito, o autocontrole. Mas a mulher, que foi criada depois do homem, ela deu ouvidos a outro ensinamento. E nós temos que ter cuidado, amados irmãos e irmãs, a não dar ouvidos a outros ensinamentos. Sendo que aí o ser humano deu ouvido a outra coisa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nessa passagem de Gênesis 3:6, nós vemos que a mulher primeiro deu ouvidos a outra criatura, ao invés de ouvir ao Criador. Da mesma forma, o homem, ao invés de ouvir o Criador, passou a ouvir a criatura ou as criaturas. E aí é onde mora o erro. Existem pessoas em igrejas que dão mais valor, mais valia às orientações dadas por homens do que dadas por Deus. Eu não estou dizendo que vocês devem se rebelar contra uma liderança, contra uma pessoa, mas devem reter o que é bom. Devem analisar o que é dito pelo homem do que é dito por Deus. A partir do momento que nós, seres humanos, seja mulher ou homem, seja adulto ou criança, passa a ouvir mais a criatura do que o Criador, nós tendemos a errar. E Deus disse: quem mostrou que estavas nu? Vejam, amados irmãos, o homem e a mulher, ao comer o fruto proibido, a fazer o que Deus havia lhe dito para não fazer, tomaram consciência de que estavam nus, porque ali abundou o pecado. E o homem notou que estava nu, sendo que Deus não havia dito que o homem estava nu. Era uma informação desnecessária. Aí Deus pergunta: comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nessa passagem de Gênesis 3, do 11 ao 13, nós vemos uma repetição do costume que nós humanos fazemos. É mais fácil reconhecermos o erro do outro do que o nosso próprio erro. É mais fácil nós apontarmos para o próximo do que reconhecer nosso erro. Mas como eu gosto de ensinar, quando eu estou e tenho a oportunidade de pregar ou ensinar alguma coisa sobre a Bíblia, normalmente a pessoa aponta assim. Vejam que um dedo está direcionado para a pessoa, este dedo, 3 dedos estão voltados para mim e um dedo está voltado para si. O que quer dizer isso? Quando eu aponto para alguém, estou apontando também para a imagem e semelhança de Deus. E quando eu erro uma vez com o meu próximo, 3 vezes esse erro volta para mim. Então, amados irmãos, nós temos que ter consciência. Por conta deste costume humano, nós tendemos à queda. Desde o primeiro homem e da primeira mulher. O homem anunciou dizendo que foi a mulher que Deus havia dado. A mulher culpou a serpente. E agora? Alguém assumiu a sua falha? Acredito eu que se o homem e a mulher tivessem dito: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Senhor, me perdoa, perdoa a minha companheira, ou perdoa o meu companheiro. Nós fomos ignorantes. Acredito eu que nada do que passamos hoje teria acontecido.
E Deus, na sua grande misericórdia, ele poderia ter encerrado ali a criação e feito uma nova. Ele poderia ter aniquilado a humanidade naquele momento, mas ele foi sábio, porque ele viu o tempo além do tempo. E Deus disse a Adão: porquanto desses ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A ordenança foi dada por Deus a Adão. A mulher foi criada provavelmente durante ou depois da ordem. Era a função do homem ensinar a mulher. Era a função da primeira criação ter repassado o ensinamento de Deus à segunda criação. Mas Adão foi negligente. Sendo que Deus, em misericórdia, em vez de dizer que maldito seria Adão, como seria o costume normal, se Deus fosse humano, ele não fez isso. Ele amaldiçoou a terra de onde Adão veio. Veja que em Gênesis 2:6 diz que subia um vapor da terra e formou o Senhor Deus do pó da terra. Adão. E por Adão ter, ao invés de ouvido o ensinamento de Deus e dado ouvidos ao ensinamento da voz da mulher, e ter desobedecido a Deus, ele sofreria. E é por isso, meus amados irmãos e irmãs, que vemos atrocidades acontecendo na terra, porque o homem deixa de ouvir a Deus, deixa de buscar a Deus, para buscar ensinamentos de outros homens. Sendo que Deus é misericordioso e nos deu oportunidades de aprendermos e de retornarmos, de reconhecermos nossas falhas. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou filhos e chamou ele de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Adão teve inicialmente 2 filhos homens, Caim e Abel. Abel e Caim ainda tiveram algum contato com Deus, sendo que houve uma tragédia na frente das portas do jardim. Ou seja, num lugar próximo, depois da saída do jardim do Éden. Caim, o irmão mais velho, matou Abel, o irmão mais novo. E sobre Caim foi dada uma marca, sendo que os planos de Deus era outro, e Adão tornou a coabitar com sua esposa e deu origem a Sete. Sete deu origem a Enos. Este neto de Adão começou a invocar, a buscar o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 4, do 25 ao 26. Ou seja, mesmo depois da queda, a humanidade começou a reconhecer os seus erros, a buscar. E Enos vai dar origem a outros filhos. E esses filhos a filhos, até que chega a Jared.
que é o pai de Enoque. Jared tem um filho, e este filho viveu muito tempo. Até Jared, todos os homens e mulheres que foram nascendo viveram muito e morreram. Mas veja o que acontece em Gênesis 5, do 18 ao 24. E viveu Jared 162 anos e deu à luz a Enoque. E depois que Enoque nasceu, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos. E Jared morre. Porém, acontece algo de diferente com Enoque. Se vocês observarem os 10 primeiros capítulos de Gênesis, vocês vão ver que quando fizeram a genealogia, vai estar lá, e morreu no final. E morreu. Mas com Enoque foi diferente. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém ou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos. E gerou Enoque filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Veja que coisa interessante. O tempo que Enoque viveu foram 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365. Sendo que Enoque andou com Deus. E depois Enoque some. E quando vão procurar saber, Deus tomou Enoque para si. Ou seja, o primeiro arrebatamento aconteceu ainda em Gênesis. O primeiro arrebatamento foi o de Enoque. Enoque não experimentou a morte. Deus tomou ele para si. Porque Enoque andou com Deus. Ele vivia em oração, ele vivia em busca de Deus. O descendente de Enos, que buscou verdadeiramente a Deus e foi tomado por Deus para si. Sendo que Matusalém ou Metusalém vai ter filhos e filhas. Dentre eles, um tal Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, ao qual chamou de Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossa obra e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lembrem-se, lá em Adão, a terra foi amaldiçoada por Deus. Mas aí veio Noé, uma profecia. E viveu Lameque, e depois que gerou Noé, 595 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 667 anos. E Lameque morreu. O único em Gênesis que não tem e morreu é Enoque, o pai de Matusalém. E era Noé na idade de 500 anos quando gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todos aqui conhecem, amados irmãos e irmãs, a história da arca de Noé. A história de uma arca de salvação que salvou 4 famílias. Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Cã e sua esposa, Jafé e sua esposa. 4 famílias.
Porém, amados irmãos e irmãs, por que só se salvou esses 4? Porque esses 4 creram em Deus. Creram nas palavras de Deus. Descenderam do ramo de Enos, filho de Sete. Então, da queda, houve um ramo que brotou e floresceu. Este ramo deu a oportunidade aos homens. Como nos dias de hoje, muitas pessoas são chamadas, a gente entrega o santinho, a gente entrega uma palavra, as igrejas estão de portas abertas, mas muita gente ignora a arca, que é a arca da salvação, que se encontra nas palavras sagradas da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nossa arca atual chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque nos deu a oportunidade do tsuvá, do retorno, de podermos voltar para o Éden, que é o céu. Sendo que para que tudo aconteça, nós temos que fazer uma aliança com Deus. Nós temos que fazer uma primeira aliança. Deus, Ele abre o seu coração para que nós possamos habitar com Ele. Mas nós, às vezes, negamos esta aliança. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face de toda a terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma falha muito comum nas igrejas, pela falta de observância do texto bíblico que se encontra em Gênesis 7, do 1 ao 5. Os homens falam em filmes sobre um casal de cada espécie. Muitos pastores, pregadores, missionários falam de um casal. Mas a Bíblia não diz um casal. Ele diz dos animais limpos, 7 casais. E dos animais sujos, 2 casais. Não foi um casal de cada espécie. Nem dos limpos, nem dos sujos. Nem dos puros, nem dos impuros. Deus trabalha com quem busca a verdade. Ficarmos apenas observando as palavras de um pregador não adianta. Nós temos que ir para o cerne do pensamento bíblico, que é a Bíblia. Eu sou doutor em teologia. Não posso negligenciar essa verdade. Temos que buscar, meus irmãos, o que está na Bíblia e não o que está em filmes, o que está em séries. É bom a gente assistir? Eu gosto de assistir. Mas temos que ter o entendimento, o discernimento e buscarmos na Bíblia. Passado o dilúvio, Noé
Ele manda todos os animais descer, porque foi uma ordenança de Deus. E começa a montar seu acampamento. Sendo que Noé, antes de começar o seu acampamento, ele fala exatamente o que está em Gênesis 8, do 20 ao 22. Que diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração. Deus falou no coração de Noé: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar. Sementeira à cega, ou seja, do plantio à colheita, do frio ao calor, do verão ao inverno, do dia à noite, não cessarão. Deus aqui nos alerta que enquanto a terra durar, não cessará esta palavra. Que Deus não ferirá a alma vivente, não destruirá a terra, sem que nós estamos chegando numa fase declinatória. A terra está se acabando. As fontes estão sendo contaminadas. O coração do homem está se tornando perverso. Perversão, perverter, é jorrar para fora. Está jorrando o quê? Sentimentos impuros. O homem está pervertendo a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, a terra está se acabando. Não é Deus que vai acabar com a terra, é o próprio ser humano. O amor de muitos esfriará. Está lá em Apocalipse. Nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Quando homens e mulheres se juntam em nome de Deus para pregar o verdadeiro evangelho, para analisar as Escrituras, para utilizar o manual prático de fé, para estudar a santa palavra de Deus, nós estamos dando um bom testemunho aos céus e estamos protelando o fim. Somos embaixadores do Rei. Somos pessoas que não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo com uma missão. Somos todos missionários. Como Noé, nós vamos ser colocados um dia na arca e levados para um lugar seguro. Todo aquele que quiser entrar na arca, venha, mas seja transformado. Temos que ter fidelidade como Noé. E no capítulo 9, dos versos 8 a 9, Deus fala assim a Noé: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Toda a humanidade tem o direito a entrar na arca. Nós temos que ser
fidedignos com Deus. Nós temos que ser pessoas melhores. Gênesis 9, do 12 ao 13 diz assim: E Deus disse: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Toda vez que vemos um arco-íris, meu irmão e minha irmã, no céu, temos que nos lembrar que, como descendentes de Noé, nós temos um pacto, nós temos uma aliança firmada com Deus. Enquanto formos fiéis, essa aliança será perfeita. Mas não ficou só em Noé, porque senão a Bíblia pararia em Bereshit, pararia em Gênesis. Deus firmou uma aliança com seu povo desde Enoque, desde Enos, para ser sincero. Ele tentou com Adão, Adão falhou, mas ele aceitou o neto de Adão. Então, nós temos que ter esta consciência, que a aliança foi firmada e confirmada. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, fala sobre um homem, Abrão. O Senhor deu uma ordem, Abrão não sabia nem quem era o Senhor. O pai de Abrão era, vamos dizer, idólatra. Construía ídolos de pedra. Mas ele ouviu uma voz que dizia assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, amados irmãos, o pai de Abraão, ele era idólatra. Provavelmente a família de Abraão era idólatra, como o pai. Mas Abraão escutou a voz de Deus e aceitou o jugo sem perguntar. Muitas vezes nós somos chamados por Deus e ignoramos o chamado, sendo que nós temos que ser semelhantes a Abraão. E em Gênesis 12, verso 7, o próprio Deus se apresenta a Abraão. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Deus, para nós, meus irmãos e irmãs, não precisa aparecer. Nós sentimos Ele. O simples ato de irmos dormir e acordar é um ato da presença dele em nossa vida. O simples ato de nós termos o que comer em casa, independente do que seja, é um ato da presença dele. Em Gênesis 14, do 18 ao 20, fala que um homem sem descendência, sem genealogia, chamado Melquisedeque, rei de Salém, rei e sacerdote, trouxe pão e vinho, sendo que este era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, como é que era um sacerdote e um rei? O nome disso, amados irmãos e irmãs, na teologia se chama teofania.
Teofania é quando Deus se apresenta aos homens numa forma visível. E Melquisedeque abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão não conhecia, não foi ensinado pelos seus pais, mas ouviu a voz de Deus, ouviu o seu chamado e demonstrou fidelidade. Não é à toa que Abrão é chamado de amigo de Deus, porque ele pegou e deu o dízimo de tudo que recebera. Mas não existia lei, nem graça, não como nós conhecemos. A graça abundou todo o tempo, desde Adão, sendo que o homem precisa de decretos para acreditar. A graça abundou na época de Abrão, mas ela abunda desde Adão. Sem a necessidade de Jesus ter vindo. Jesus veio por quê? Porque por um homem perfeito o pecado entrou na terra. Esse homem perfeito era Adão. E somente um homem perfeito poderia acabar com o pecado. Esse foi Jesus Cristo. Abraão, que até então era chamado de Abrão, ele demonstrou que ele não tinha apegos a materiais, a coisas materiais. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão e em meio à fumaça uma tocha de fogo. Passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão e disse: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. Deus, por mais de uma vez, disse a Abrão que ele tinha uma aliança firmada com ele, sem que essa aliança não era dele, era desde Adão, sem que por erros Adão perdeu e chegou até Noé, e ali que foi selado novamente o acordo. E como Deus tinha fechado essa aliança com Abrão, em Gênesis 32, 28, nós vemos que Deus confirma essa aliança. Então, em Gênesis 32, 28, Abrão já tinha recebido o nome de Abraão. Abrão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac teve um filho, 2 filhos na verdade, Jacó e Esaú. Jacó foi abençoado por um anjo, uma teofania, ou seja, era o próprio Deus, numa espécie de luta. Jacó lutou com o anjo. Tem até músicas, hinos, louvores com essa temática. Mas o texto diz exatamente assim: então disse o anjo: não te chamarás mais Jacó, porque Jacó era um termo para mentiroso, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens prevaleceste. Veja, amados irmãos e irmãs, que Jacó, que era tido como mentiroso porque ele enganou seu irmão Esaú, recebendo a primogenitura. Se primeiramente, antes de lutar com esse anjo, se arrependeu e foi em busca do seu irmão Esaú. Mas logo em seguida ele encontrou com esse anjo e lutou com esse anjo. Sendo que o anjo não era o anjo, era o próprio Deus. E ele diz, como príncipe lutaste com Deus. Ou seja, se era um anjo, porque o anjo iria se dizer Deus. E prevalecestes. E Deus nos mostra vários caminhos para a salvação. Mas todos os caminhos confluem em um caminho só, que é Jesus Cristo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu Moisés, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amados irmãos, em Êxodo 3, do 4 ao 6, nós vemos outro herói da fé, Moisés. Moisés foi salvo do édito do faraó, da morte iminente. Foi resgatado pela irmã do faraó. Foi criado como príncipe no Egito. Foi ensinado nas melhores escolas egípcias. Mas Deus tinha uma aliança. E em uma aparição, uma teofania, Deus se expressa no meio da sarça, em forma de chama ardente. Mas Moisés se preocupou, observou, na verdade, que a sarça pegava fogo, mas não era consumida, e aquilo lhe chamou a atenção. E ele foi até aquele local, e Deus fala com Moisés. Sendo que por um costume egípcio, tanto as vestes, quanto os calçados, quanto armas, quanto ornamentos, bolsas, tendas, o que for, era demarcado com símbolos do Egito. E provavelmente não era diferente com as alparcas que Moisés calçava. Provavelmente tinha um escaravelho naquela sandália, um símbolo de uma divindade egípcia, um falso deus. Mas Deus conhecia Moisés e disse, tira essas sandálias, não porque as sandálias intimidassem a Deus, mas era uma forma de dizer, olha, despreza a tua história egípcia, que aqui onde tu estás verdadeiramente no lugar santo. E Moisés, temendo, encobriu seu rosto, porque ele sabia, ele já ouvia falar até do seu sogro, por meio do seu sogro, que era da tribo de Midian, era um midianita, que quem olhasse para a face de Deus morria.
Mas em Deuteronômios 11, do 12 ao 14, tem outra passagem que nos mostra sobre o caminho da salvação. Agora, pois, Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Andes em todos os caminhos, o ames e sirvas o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Deus é dono de tudo, meus amados irmãos. Sobre os olhos de Deus nada escapa. Tu que assistes esse programa és de Deus, mas será que tu o amas e o serves? Será que tu crê nele verdadeiramente? Porque o caminho para a salvação é amar a Deus sobre todas as coisas. É servir ao próximo como a si mesmo, amando este próximo. É servindo a Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Os outros deuses são falsas representações, são demônios, são anjos caídos. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Deus ama a todos de forma igual, mas todos têm que amá-lo de forma recíproca, sem fazer acepção dele nem do próximo. Deus também não é comprado, não é horas de culto, não é campanhas, não é círculo de orações, não é tempo de jejum que vai comprar Deus, a não ser um coração verdadeiramente arrependido, que o ama. Deus que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe roupa e pão. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Deuteronômio 11, do 17 ao 19. Nós não pertencemos a este mundo, meus irmãos. Nós aqui somos eternos estrangeiros, órfãos de um Pai que está lá no céu, que nós temos que buscá-lo. Viúvos da salvação, ao qual devemos buscar. Estrangeiro do céu. Estrangeiro, perdão, na terra, que pertencemos ao céu. Então fica a pergunta, se não pertencemos a este mundo, o que fazemos aqui? Nós temos uma obrigação, amados ouvintes. Nós somos pregadores do Evangelho. Somos anunciadores das boas novas. Somos pessoas que estamos sendo salvos e buscando outros a serem salvos. Somos porta-vozes da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, tomarmos a rédea de nossas vidas e entregá-las a Deus. Entregar nosso fôlego para louvá-lo e exaltá-lo. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos parte de um todo que se chama Jesus Cristo. E temos que fazer conforme o que nos ensina a Bíblia. Em Marcos 6, do 7 ao 13, diz assim:
Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poderes sobre espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não tivessem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficarás nela até partirdes daí. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver embaixo de vossos pés, em testemunhos contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amados irmãos e irmãs, o próprio Jesus mandava 2 discípulos, de 2 em 2, ou seja, o trabalho não é para ser feito por um único homem. Não é só o pastor que tem que fazer. O pastor também tem que fazer. Não é só a missionária que tem que fazer. Nós precisamos de 2 ou mais para ir levando. E não precisamos de muito. Nós precisamos de algo para nos apoiar. Nós temos que usar o nosso bordão. A Bíblia é o nosso bordão. Nós precisamos usar as nossas alparcas. Ou seja, vamos caminhar muito ainda nessa terra. Nós não precisamos de dinheiro, não precisamos de muitos recursos. Nós não precisamos de riquezas. A comida aqui, o pão e o dinheiro representam as riquezas, as posses. O dinheiro é a riqueza livre e o pão é as posses. Não precisamos de 2 túnicas. Nós precisamos só do revestimento do Espírito Santo. Todo lugar que a gente chegue e formos bem recebidos, fiquemos um tempo ali, até que precisemos partir. Mas aos que não nos ouvirem, os que nos xingarem, os que nos maltratarem, a gente bate o pó, porque o ser humano é pó. As palavras torpes são poeira. Deixa lá. Tira o mal de cima de você. Não deixa nem embaixo dos vossos pés. Porque isso aí, o mal que eles nos desejarem, é testemunho contra eles mesmos. Sodoma e Gomorra não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, no dia do juízo final, haverá mais tolerância para o povo de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que não quiseram ouvir o verdadeiro evangelho. Mateus 13, do 54 ao 58 diz: e chegando para a pátria, para a sua pátria, quem foi que chegou para a sua pátria? Jesus, na pátria Nazaré. Ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem tanta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não chama-se a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser em sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Vejam, amados irmãos,
Nós estamos aqui para pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio Jesus tentou pregar na sua casa, no seu local de maior conhecimento. A gente às vezes se abusa com pequenas coisas. Nós nos abusamos porque alguém olha feio para a gente. Muitas vezes nos abusamos porque alguém aponta para a gente e diz: ah, mas esse daí não é aquele que bebia? Vou dar um exemplo da minha vida. Ah, não era esse Fábio que vivia nas noitadas? Sim. Sendo que há uma diferença. O Fábio das noitadas ficou lá atrás. O Fábio das noitadas trocou a noitada da bebida pela noitada da Bíblia. Trocou a noitada da festa pela noitada do estudo. Trocou a noitada da conversa boba pela noitada da oração. Muitos vão apontar para você. Muitos vão dizer: não é esse, não é essa. Muitos vão dizer: não é fulano de tal, que é filho de fulano de tal, que é irmão de fulano de tal. Não, sim, meus irmãos. O próprio Jesus passou por isso. Mas Ele é Deus. Nós temos que ser imitadores dele. Não vamos ser deuses. Nunca, jamais. Mas somos servos que imitam o seu Senhor, que admiram o seu Senhor. Nós não pertencemos a este mundo, mas fazemos conforme Mateus 23, do 37 ao 39. O próprio Jesus, vendo a cidade de longe, no monte, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar no deserto. Porque eu vos digo que desde agora me não virei mais, não me vireis mais, até que diga: benditos é o que vem em nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos ser apedrejados, às vezes com pedras, às vezes com palavras. Nós vamos ser mortos, às vezes com palavras, às vezes fisicamente. A nossa Jerusalém é nosso reduto, nossa igreja, nossa congregação, nossos irmãos, nossa cidade, nosso bairro. Estes vão matar-nos muitas vezes, mas nós fomos enviados para, quer vivamos, quer morramos, devemos falar de Deus. Nós somos embaixadores, tanto em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, como Efésios 6, do 18 ao 20, nos chama de embaixadores. Paulo, em Efésios, se coloca como embaixador de cadeias, porque quando ele era preso, ele pregava sobre Jesus Cristo. Nós somos embaixadores, estamos soltos, estamos livres. Então eu vou deixar para vocês a 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, que diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, Jesus não precisava passar por aquilo, mas quis passar. Então, por que nós desistimos do primeiro não, na primeira cara feia, na primeira palavra torta? Nós temos que nos reconciliar com Cristo, e a única forma que temos é fazendo o que Cristo fez, pregando a palavra dele, levando. Embaixadores são porta-vozes do Rei. Jesus nos ensinou na prática a sermos embaixadores. Temos essa obrigação, seja numa cadeia, seja no mundo livre. Temos que nos preparar para irmos para a nossa casa. Devemos somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Filipenses 1, do 27 ao 30. Temos, amados irmãos, que quer estemos de frente, as pessoas nos vejam com um olhar diferenciado. Mesmo que nós estejamos ausentes, as pessoas se lembrem do que a gente leva. Nosso lugar não é nesse mundo. É como diz Filipenses 3, do 20 ao 21. Nós estamos aqui aguardando o retorno de Jesus Cristo, que nos transformará de um corpo mortal, cheio de problemas, em um corpo glorioso. Nós pregamos a palavra de Deus. Temos que ser pessoas diferenciadas, mesmo que cansados. Vejam, minha voz está indo embora, mas eu estou falando sobre Cristo. Um dia essa voz vai ser glorificada, se Deus achar em mim dignidade. Mas se não, será como Tiago 4:4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. É simples. É a receita cabal. Sim, sim, não, não. Tito 3, do 14 ao 15, diz assim: E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo, sauda tu os que nos amam. A graça seja com todos vós. Temos que praticar o Evangelho. Temos que levar o Evangelho a toda criatura. Temos que nos preparar para ir para casa.
porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrino como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há outra esperança. 1 Crônicas 29 ao 15. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Salmos 119, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria. O que era eu, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. João 15, 19 ao 21. Como porta-vozes do reino de Deus, temos que pregar o Evangelho. Temos que falar de Deus. Temos que falar da nossa salvação, para que consigamos o passaporte para irmos para o céu. Para ser de lá, temos que ter o green card celeste. Não adianta. Nós vamos ou aborrecer a Deus ou aborrecer ao mundo. Eu, Fábio, prefiro aborrecer ao mundo. Eu, Fábio, prefiro buscar a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quão seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que fazer a transformação. Nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. Em 1 Pedro 2, do 10 ao 11 diz: vós que em outro tempo não ereis povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós temos que lutar para não sermos engolidos por esse mundo. Temos que nos sentir peregrinos, temos que nos sentir forasteiros, ou seja, que veio de fora, para sermos salvos por Jesus Cristo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, do 13 ao 16, nos diz que nós buscamos algo que não conhecemos. Porque se nós conhecêssemos, nós lutaríamos até tomar aquele lugar. O ser humano, ele vive na terra e tem a oportunidade de escolher o céu, de buscar ao céu
como sua casa. Colossenses 3, do 1 ao 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensa nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos e irmãs, temos que buscar o reino de Deus. Temos que buscar a santificação, como diz em Hebreus 13, do 12 ao 14. Jesus santificou nós com o seu sangue. Nós aqui nessa terra não temos permanência. Nós temos que buscar a nossa permanência futura, que é o céu. Agora, aqueles que não querem buscar, tem uma colônia de férias chamada inferno, que foi criada e separada para os anjos e Lúcifer. Os anjos que caíram em Lúcifer. Nós temos que buscar a que Lúcifer saiu, que é o reino dos céus. Em Colossenses 1, do 12 ao 13, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que buscar nosso rei, conviver com nosso rei. Em 1 João 3,1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O ser humano não conhece a Deus. O ser humano não conhece a soberania de Deus. Nós, irmãos e irmãs, temos que buscar a Deus. Temos que buscar a Jesus Cristo. Só há um caminho. É analisando as Escrituras. Nós temos que continuarmos lendo o manual de nossas vidas. Temos que ter o entendimento da palavra de Deus. E só há uma forma: é lendo as Escrituras. Com isso, meus irmãos, nós pedimos a vocês que façam um vídeo de 1 a 2 minutos ou grave um áudio de 1 a 2 minutos demonstrando como você pode convencer alguém a ser que você é um porta-voz dos céus, que você é um embaixador de Deus. Utilizando algum versículo à sua escolha, pode até utilizar no vídeo. Mas você tem que fazer um vídeo ou um áudio de forma convincente. Porque o que é que você tem visto em sua vida, seja familiar ou seja ministerial, seja onde você preferir, de como você pode prestar um serviço prático para trazer pessoas para lhe reconhecer verdadeiramente como um cidadão dos céus ou até mesmo um embaixador de Cristo. Nós temos que alcançar o reino da graça. Então, meus irmãos, façam esse exercício. Não é para mim, é para você mesmo. Eu agradeço aqui, meus irmãos, essa rica oportunidade e espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus, em nome do nosso amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.